Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, falar sobre os jogos de hoje. O Santos garantiu aí o acesso para a Série A de volta. E o Papão da Curuzu, o gigante Paysandu, venceu por 1-0 o Brusque e vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo aí, trazendo aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Paysandu, tudo do Santos, tudo aí dos grandes clubes do futebol nordestino, do Pará, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem certeza? Eu fiquei na dúvida. Não, eu achava que a chance maior era sempre do Santos subir, mas eu sempre achei que não ia ser tão fácil. No final das contas, acabou ficando fácil, mas durante uma parte ali do miolo do campeonato, teve crise, teve 3 ou 4 jogos sem ganhar, teve humilhação com aquele 2-2 com a Ponte, com um homem a mais em campo, tomando 2 gols no segundo tempo. Aquele jogo foi... Teve reclamação com esse cidadão aí, grande Fábio Carille, né? Muito contestado pela torcida e por isso até nem vai ficar em 2025. Isso é certeza? Não é certeza, mas ainda hoje, conversando com o amigo jornalista Fabiano Fará, mais uma vez, que acompanha o dia a dia do Santos, mais uma vez, ele disse que as chances do Carille ficar são mínimas. É, porque o São Paulo não tem mais, o São Paulo foi para a França. É, mas ainda se fala em Antônio Oliveira, agora se fala também em Pedro Caixinha. Olha, trocar do Carille para o Pedro Caixinha, eu gostei do trabalho do Caixinha no ano passado, e nesse ano... Aí caberia a diretoria do Santos conversar com as pessoas lá do Red Bull, né? Bragantino, porque houve muitos problemas de relacionamento. Agora, e aí? A culpa é do Caixinha, que é muito explosivo, ou culpa dos jogadores que eram sem vergonha? Enfim, tem que entender com quem estava lá dentro do Red Bull Bragantino o que aconteceu. Para trocar do Carille para o Antônio Oliveira, para mim parece um absurdo. Assim. Parece um absurdo completo. Eu penso dessa maneira também. O problema é que talvez o próprio Carille já não queira mais ficar, também, não há mais clima, né? Mas aí também acho que dá para arrumar alguma coisa melhor do que o Antônio Oliveira. Se você olhar no mercado de treinadores... Podemos até... Vamos para os gols do Santos? Vamos. Os melhores momentos de Curitiba 0, Santos 2. Não foi um jogo tão fácil assim no primeiro tempo. Curitiba teve algumas oportunidades. Esse chute aí, por exemplo, de fora da área. Sim, foram boas oportunidades do Curitiba. Especialmente quando já estava 1-0 para o Santos. Exatamente. O Brasão fez boas defesas. Aliás, né, um técnico com um goleiro que precisa ser elogiado, né, Tomás? Porque pegou ali um abacaxi. O João Paulo se machuca no comecinho do campeonato. E tudo bem que a maior parte dos times não forçou tanto a barra para cima do Santos, ou não teve a capacidade de... Mas o Brasão, quando foi chamado, teve lá um ou outro jogo em que falhou. Teve algumas falhas contundentes, mas ele em muitos jogos foi importante. Hoje fez 2 defesas quando estava 1-0 e aí a gente está vendo o primeiro gol do Santos, o gol do Wender, né, centroavante, que esse mostrou que veio, né, Júlio? Fez uma boa Série B. Chegou no meio da Série B e fez uma boa Série B. Passe do Juliano. Isso. Parece que o chute do Wender é bloqueado ali, por isso que sai da mira do goleiro. Aí as defesas do Brasão. Essa primeira, boa defesa. Chute de fora da área. Curitiba tentando de fora da área. O Curitiba virou SAF, o Curitiba tem um bom projeto, mas essa Série B foi bem abaixo, né? Foi bem decepcionante. E aí a primeira principalmente, né? Ainda que a segunda impressione mais, porque o cara tá cara a cara, mas na segunda eu vejo muito demérito do jogador do Curitiba. A primeira defesa não. E aí o show do Otero. 2 faltas o grande parecidas, né? O grande Otero. Qual o nome do goleiro do Curitiba? Pedro Lucas. Menino que Morisco? Morisco. É que é Pedro Lucas Morisco da Silva. Isso, Ele fez uma grande Copa São Paulo de Júnior. É verdade. E na primeira ele faz uma grande defesa, na segunda é impossível. A trajetória da bola do Otero é muito esquisita, né? A tal da folha seca. Ó. Exatamente, é bonita, né, de ver, né? E vai no cantinho, né? Lembrou, o Vitorino está me chamando a atenção aqui, lembrou um pouquinho o gol do Davi Luiz contra a Colômbia na Copa de 2014. É verdade. A bola de repente cai, né?
verdade. E aí o segundo tempo eu confesso que eu vi com menos atenção. Mas por quê? Você está fazendo o quê? Eu estava fazendo? Te interessa, pô. Não, ué. Estamos aqui juntos no programa. Você vai largar essa comigo? Não, pô. Pensei, o Júlio deve estar assistindo, né? Olha, boa defesa aí do Brasil. Não, mas no segundo tempo, o segundo tempo foi mais do Curitiba. Foi mais do Curitiba. Natural, né? Era natural que fosse assim. Mas o Curitiba teve dificuldades muito grandes de criar chances concretas de gol. Fica rindo. Não criou grandes chances de gol. A verdade é que no segundo tempo o jogo era um jogo de posse de bola do Curitiba, mas com... Pareceu o do Atlético Mineiro ontem, né? Tinha posse de bola, mas eficiência mesmo nenhuma. O Curitiba já não vai subir, dificilmente faria alguma coisa surpreendente contra o Santos, que jogava com essa motivação de já resolver as coisas hoje, né, Tomás? A torcida vira faixa. Aliás, teve briga, né? Briga da torcida do Santos, torcida organizada com a polícia lá de Curitiba. É uma constante, né? Ontem Atlético e Flamengo, hoje no jogo do Santos, anteontem a cabeça de porco, antes de anteontem não sei o quê, mas sabe, que sociedade que a gente está vivendo, né? Então, muita violência ali e criança, velhinhos, pessoas de mais idade, já no Couto Pereira, até em jogos em que supostamente não tem nada para acontecer, né? Não tem nenhuma grande tensão ali. Sai uma briga de torcedor organizado com polícia. Oh, meu Deus. Lembrando que o Santos, a gente vai ver depois a tabela, abriu 5 pontos para o segundo colocado, tem grande chance de conquistar o título, mas matematicamente hoje, por enquanto, só assegurou a vaga na Série A, a volta à Série A. E aí, pensando ainda em treinador, Júlio, tem alguns técnicos aí que podem ficar livres no mercado, mas não sei se interessariam ao Santos e se interessaria a eles trabalhar no Santos. Por exemplo... Renato Gaúcho, se deixar o Grêmio, será que finalmente o tabu acabaria? Renato Gaúcho que nunca trabalhou em São Paulo. Nunca passou por ninguém, né? Aliás, acho que é o único personagem importante do futebol brasileiro, assim, com carreira como jogador, como treinador, carreira consolidada, que nunca trabalhou em São Paulo. Mas o Zico não rodou o Brasil. O Renato passou por bastante. O Renato trabalhou em Minas, trabalhou no Rio Grande do Sul. Além de ter jogado em vários times grandes do Brasil, né? Exato. Grêmio, obviamente, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Botafogo. No Cruzeiro eu não lembrava do Renato. Foi campeão da Supercopa da Libertadores, que a gente falou outro dia. Contra o Racing. É verdade, Renato Gaúcho e... Roberto Gaúcho. E Roberto Gaúcho, né? Faltou só o outro Gaúcho lá, o centroavante. Que jogou com o Renato no Atlético Mineiro e no Flamengo. É verdade, é verdade. Ô Tomás, o Renato no Santos, mas existe essa especulação? Ou não. É da minha cabeça. Enquanto no segundo tempo lá você estava pensando, tendo ideias e tal? Não. Foi à tarde mesmo no rádio. Porque eu confesso que eu concordo com você. Não é sempre que isso acontece, até que no futebol, bastante. Caixinha e Antônio Oliveira, eu tenho minhas sérias dúvidas em relação a eles, né? Mais até Antônio Oliveira do que o Caixinha, que acho que em alguns momentos foi muito bem no Bragantino. O Caixinha seria interessante. Mas... o Renato seria um nome mais para chacoalhar, né? O Renato seria um nome interessantíssimo. A gente não sabe se o Renato vai continuar no Grêmio. A gente vê algumas declarações do Renato em que parece que não. Acho que seria um erro do Grêmio. Acho que o Grêmio deveria insistir, tentar convencer o Renato a ficar. Porque a não ser que note ali um desgaste completo. Mas senão é uma estabilidade boa para o Grêmio. Agora, se o Renato sair do Grêmio, eu acho que o Renato teria... várias coisas interessantes assim em comum com o Santos. O Renato é um treinador que gosta de jogar para frente. Ele tem esse discurso, prática em vários momentos, né? Em mais momentos os times do Renato jogaram para frente do que não. Tem a praia, né? Que é algo que São Paulo nunca ofereceu para o Renato, né? Exato. O Renato nunca quis trabalhar em São Paulo, nunca fez questão de elogiar a cidade e tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar da cidade de São Paulo. Mas Santos não é São Paulo, né? Santos é uma cidade muito mais agradável, assim. Santos é uma cidade de praia e que vive a praia. Mais até, eu diria, do que o Rio de Janeiro, hein? Assim, porque realmente, considerando o tamanho da população, né? Claro. Proporcionalmente, as pessoas vivem muito, de fato, a praia de Santos. Acho que o Renato ia gostar. O São Paulo, ele gostava muito de São Paulo. Ele era frequentador ali das praias de Santos. Deixa eu jogar um outro nome para você, Júlio Gomes, que também está empregado, mas eu não sei. Esse eu acho até que tem mais chance de permanecer do que o Renato. Rogério Ceni. Já rolou esse namoro, né? Em algum momento alguém falou assim, o Rogério não pode trabalhar em nenhum outro time de São Paulo, pela conexão dele, obviamente, histórica com o São Paulo.
Mas aí, no Corinthians, de jeito nenhum. No Palmeiras, de jeito nenhum. Mas no Santos, por que não? Ele nunca né? citou o Santos. Ele já citou Corinthians e Palmeiras. Ele não disse nunca, mas ele disse: dificilmente vai acontecer de eu trabalhar nesses dois times. Assim, né? quando você pensa no Rogério trabalhando em São Paulo, você pensa muito nos confrontos do Rogério com o São Paulo. Né? Como seria o Rogério enfrentando... Só que isso já aconteceu tantas vezes. Exato. E, aliás, não ganha nunca. E não ganhou nenhuma. Ou seja, a torcida de São Paulo não tem nenhum problema mesmo com o Rogério. Né? Teve problema quando o Rogério foi treinador de São Paulo. Mas eu não acho que o Rogério... Eu acho que a chance do Rogério deixar o Bahia é menor do que a do Renato deixar o Grêmio. Concordo. Porque, se dependesse da torcida do Bahia, eu diria que na escala torcedor, o Rogério está pior com a torcida do Bahia do que o Renato, que tem, obviamente, um estofo maior que o torcedor do Grêmio. Mas na escala diretoria, eu não vejo esse grupo que hoje manda no Bahia, e aí que tá, quando você é uma SAF, você passa a ter dono. Não adianta o torcedor espernear e tal. Eu não vejo muitas chances. Eu vi uma entrevista agora, nesse fim de semana, do Ferran Soriano, que é o presidente do Grupo City, catalão, Barcelona, lá nos tempos de Guardiola, Manchester City, foi uma peça-chave para trazer o Guardiola. Uma entrevista para o Felipe Brizola, se eu não estou enganado, bom repórter do Sport TV. Falando um português incrível, hein? É mesmo? Acho que eu nunca vi um espanhol, catalão, espanhol, falar um português tão sem sotaque quanto do Ferran Soriano. Impressionante. Só elogios ao Rogério. Rogério trabalha tanto quanto qualquer treinador da Europa, comparando o Rogério com o Guardiola. Então, assim, eu não vejo muitas chances do Grupo City tirar o Rogério do Bahia, a não ser que ele queira. Entendi. O cara às vezes não gosta de ficar sendo xingado lá, né, no campo de futebol e pede para sair. Eu acho que o Rogério caberia bem no Santos, mas acho que o Renato teria mais a ver com o Santos. E os dois nomes muito melhores do que Antônio Oliveira e do que o Carille. Eu acho também. Por falar em Carille... Mas acho que não são os dois nomes realistas para o Santos hoje, né, Tomás? Foi boa a nossa discussão, mas acho que não são dois nomes realistas. Não sei. Vamos... O Tite não é realista. Não, o Tite não é realista. Porque o Tite não vai querer. Eu acho que não. E dizem que lá em Santos também não querem o Tite. Mas, enfim, aspas do Carille. Nos próximos dias haverá uma definição. O Santos está muito atrasado para o planejamento de 2025. Não podemos perder mais tempo. Se eu vou ou não continuar, não é o problema. Mas temos que pensar no Santos para 2025. Ele já deu algumas declarações nesse sentido, dizendo: eu vou trabalhar na preparação para 2025, estando aqui ou não, querendo dizer, eu tenho que ajudar. Enquanto eu for treinador, eu tenho que ajudar. Mas em nenhum momento ele fala que vai ser o treinador em 2025. Não tem cara, mas de repente o Santos não se encontra com opções melhores e acaba seguindo com o Carille, que fez um ótimo Campeonato Paulista, diria-se. Sim. A Série B do Santos, até é uma pergunta que eu te faço, Tomás, para ver se você compartilha da minha opinião. Minha vez de te perguntar agora. A gente teve ao longo da história, principalmente nos primeiros rebaixados, lá, né, nos primeiros rebaixados do pontos corridos, né? Palmeiras e Botafogo foram os primeiros, a Portuguesa caiu junto naquele ano, nunca tinha caído, né? Mas hoje, obviamente, nunca teve, né, o tamanho do Palmeiras e Botafogo, mas era um time que nunca tinha caído. Palmeiras e Botafogo, depois vieram lá Grêmio, Atlético Mineiro, aí um monte, né? Vasco, Corinthians, Inter. Vários deles, principalmente esses primeiros, subiram com muita força. Tinham dinheiro para isso, tinham cotas de TV que eram dos times de Série A para jogar a Série B, então tinham obrigação de subir, mas subiam com o pé nas costas, subiam ganhando muitos jogos, subiam empolgando a torcida. E outros não, né? Outros subiram de forma meio melancólica, incluindo o Grêmio do ano passado, por exemplo, do ano retrasado, perdão. O próprio Cruzeiro, apesar do título. Os mais recentes, eu acho que subiram de forma mais melancólica. Vasco na última rodada, não podendo perder para o Ituano. O Santos, onde se encaixa? Empolga ou é melancólico? Santos, uma coisa no meio, né? Para mim, fica no meio, porque o Santos teve mais facilidade do que alguns desses rivais. Inclusive, vai ter uma pontuação alta na comparação com esses rivais. Mas nunca deu show, né? Mas foi uma Série B também mais fácil do que a de alguns rivais. Tanto é verdade que Mirassol e Novo Horizontino vão subir também.
Isso não é reflexo de ter sido mais fácil, né? São clubes muito bem organizados. São organizados, mas... Que talvez lá em 2005, 2006, 2007 não tivessem assim. Mas tudo bem, mas a pontuação de Curitiba, do próprio Ceará agora que reagiu, do Goiás que reagiu, do América Mineiro, são pontuações muito decepcionantes para times considerados ioiôs. E o Santos também teve uma Série B sem... Não teve nem o Bahia na Série B. Teve o Sport. Era do Sport. Teve o Sport, né? Mas não teve o Bahia. A gente viu alguns grandes pegarem outros grandes na Série B. Aquela coisa de, putz, não são 4 vagas, são 3, porque esse meu adversário aqui provavelmente vai conseguir. Enfim, eu acho que o Santos oscilou muito na minha avaliação durante a metade. Começou bem, oscilou, mas terminou bem. Eu acho que o trabalho do Carille melhorou no segundo turno. Eu critiquei muito o trabalho do Carille durante boa parte da Série B. E acho que agora deu uma deslanchada. O Santos venceu com facilidade esses últimos jogos. Eu acho que foi uma Série B sólida do Santos. 8 derrotas, né? Se eu não estou enganado, são 8 derrotas. Eu te falo. É um número grande de derrotas. Mas acho que o problema, o que passou para a gente a imagem de que a Série B do Santos foi pior do que efetivamente foi, é que essas derrotas, algumas delas, elas aconteceram de forma agrupada. Então, se o Santos tivesse assim, 4 vitórias, um empate, uma derrota. 4 vitórias, um empate, uma derrota. 4 vitórias, um empate, uma derrota. Desce menos a impressão de oscilação, como que foi o termo que você usou. O Santos teve dois momentos. Foram dois momentos assim, muito ruins, que ele perde a maior parte desses 8 jogos aí que ele perdeu. E aí isso gera um momento, nunca foi de pânico, mas de descontentamento com o trabalho do Carille. Eu acho que a diretoria fez bem de segurar o Carille. Também Tem que ser elogiada a diretoria do Marcelo Teixeira, comandada pelo Marcelo Teixeira. O trabalho do Marcelo Teixeira, para mim, é muito bom nesse ano. E dispensar o Carille agora não tem problema. Eu não sou contrário a esse tipo de demissão de técnico. Olha, você teve um ciclo, o ciclo se completou. Você contratou o cara, ele teve um ano inteiro. Ok. Foi bem, foi mal, acertou aqui, errou ali, subiu, caiu. Eu decidi que quero trocar de técnico. Não tem nada a ver com demitir o Carille ou qualquer outro na 30ª rodada, na 23ª, no meio do trabalho, sem deixar o cara concluir o ciclo. Né? Eu acho que o torcedor do Santos, o diretoria do Santos conseguiu segurar uma pressão que diretorias anteriores não seguraram. Seguindo com a Série B do Campeonato Brasileiro, em Goiânia, o Vila Nova venceu a Ponte Preta de virada e com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo. A gente vai ver a Ponte abrir o placar. Que pênalti, Mandrake. Quem será que foi mesmo? Empurrou. Mas é uma mãozinha, né? Não, ele pega e depois ele empurra, Júlio. Mas o cara não cai por isso, ele cai porque ele quis cair. Mas deu todos os motivos. E aí o Elvis... Mas é por isso que eu falo que a nossa cultura no Brasil nunca vai mudar. Porque o brasileiro, de uma forma geral, acha que isso aí é falta mesmo. E tem que ser marcado. É a nossa cultura, tá tudo bem. Bom, tivemos aí o gol de empate do Vila Nova com o Alisson ainda no primeiro tempo. Alisson com E mesmo, hein? Tentativa aí vai de ser drible, aí a expulsão boba, né, do Iago Dias. Expulsão é uma agressão, né? Só esse cara vai pegar vários jogos de suspensão, não sei nem se vai voltar a jogar pela Ponte. Chutou claramente o jogador caído. Bobagem, né? E aí a gente vai ver o segundo gol da equipe do Vila Nova. O Vila teve perto do acesso, mas foi um desses times que na reta final da temporada... Mesmo o Alisson vai para a rede no segundo tempo, Júlio. Acabaram caindo, né? Acabaram se distanciando do acesso. Eu achei que fosse acontecer com o Novo Horizontino, não aconteceu. Mas com o Vila Nova aconteceu. E aí o segundo expulso da Ponte. Mais um jogador expulso da Ponte Preta. Deixa eu só confirmar aqui. A Ponte Preta não está livre ainda do rebaixamento, não, hein? Não, pelo contrário. Matheus Silva, hein? Matheus Silva. Quem está livre do rebaixamento, Júlio, é o Paysandu, que hoje enfrentou o Brusque e conseguiu uma vitória importantíssima. O gol veio no final. O Papão acabou batendo a equipe do interior de Santa Catarina por 1-0. Estádio sempre cheio. Boa jogada tramada. O jogador aí um pouquinho mais baixo que o Júlio Gomes foi para a rede. Essa torcida do Paysandu não merece, né? Não merece um rebaixamento. Não. Bom, vai ter reparo no ano que vem, hein? E com o Mangueirão reformado. Aliás, a seleção brasileira tá lá, né? Tá lá.
o jogo contra a Venezuela. Garcia fez o gol do Papão. E aí os últimos 3 jogos dessa antepenúltima rodada da Série B. O América recebe amanhã o Ituano, o Guarani rebaixado recebe o Amazonas e o Botafogo joga em casa contra o Ceará. Ceará cheio de esperança. É. O Sport tropeçou. Olha lá, pode empatar em número de pontos. Em saldo. Não, vai passar em vitórias, né? 17, passa em vitórias, vai, claro. Ganhar, claro. Entra no G4, olha só. Rapaz, que derrocada do Sport, hein? Tava disputando o título. Pois De é. repente, o Sport, 3 jogos sem vitória. E mesmo o Mirassol e Novo Horizontino, qualquer tropeço de um dos dois, se Sport e Ceará ganharem na mesma rodada, já empatam com ele também. E o Goiás numa arrancada incrível também, que precisa ser respeitada. O Goiás está a 3 pontos do G4. Até o Operário pode sonhar, mas claro, é muito mais difícil, porque ele teria que ganhar Tem mais as duas, gente, né? Passar Ceará e Goiás e ainda torcer para o Sport não ganhar nenhum dos últimos 2 jogos. Ao longo da semana a gente vai ver aqui depois do jogo os jogos que faltam. Não, agora a gente já vai ver, Agora? mas só queria registrar do outro lado, Júlio, que a Ponte Preta está com 38 pontos, está nessa briga com CRB e Chapecoense. O Botafogo tem boa chance de escapar, mas ainda não está livre. O Paysandu, acho que tem mais pontos, hein? Eu acho que sim. Vamos lá ver. O Paysandu escapou Você hoje, tá com né? a tabela aí? Estou com a tabela Faço. aqui. Vamos lá. Paysandu, 46. O Paysandu ganhou 46, hoje. O Paysandu escapou hoje. Então a gente tem ali a Chapecoense. A Chapecoense também está está com 40. ainda, Não, né? a Chapecoense foi para 41 pontos, com 36 jogos já. Precisava atualizar aí. E aí sim o CRB com 39 pontos, a Ponte com 38, Ituano com 34, aí tudo certinho. Tá. Guarani e Brusque já dançaram, né, Júlio? Guarani, o Difícil pro Brusque, o Ituano muito difícil. Bom, o Brusque também chegou a 36 jogos, né? O Ituano joga amanhã. Se ele ganhar, claro, ele ainda tem esperanças, né? Uma derrota praticamente rebaixa o Ituano. Disputa ali entre os paulistas com a Chapecoense para ver quem vai sobreviver. Vamos dar uma olhadinha então nessa briga pelas vagas restantes. Os jogos finais aí de Novo Horizontino, do Mirassol, do Sport, do Ceará e do Goiás, Júlio. Operário e Chapecoense são os jogos do Mirassol. O Operário é fora, hein? Nossa Senhora. Novo Horizontino joga contra o Paysandu em casa, para de repente resolver, e aí pega o Goiás fora. Veja só, que tropeços aí do Novo Horizontino e do Mirassol. Goiás e Novo Horizontino, né? É um confronto direto caso o Novo Horizontino perca para o Paysandu. Difícil, porque é jogo em casa, mas, né? O Sport pega a Ponte fora e acaba com o Santos. De repente o Santos poupando jogadores, vai saber. De repente o Santos campeão. Esse seria o ideal para o Sport, né? Que time campeão relaxa e tal. A Ponte é um adversário difícil, fora de casa, lutando para não cair, mas é um adversário muito frágil. Muito frágil. Ceará joga contra o Botafogo fora amanhã. É jogo para colocá-lo no G4, caso ele vença. Depois pega o América Mineiro em casa. O América Mineiro não aspira a nada. Não tem briga pela Sul-Americana na Série B. Então, quem já está livre ou de rebaixamento ou não sonha mais com classificação, com acesso, não tem o que fazer mais no campeonato. E o Guarani, provavelmente rebaixadíssimo na última rodada, fora de casa. O jogo mais difícil é o do Ceará amanhã. Eu também acho. Porque esse jogo, o Botafogo está melhor, né? Tá vivendo um bom momento ali, ganhando alguns jogos. Joga em casa e também joga a vida. Uau! Assim, o Goiás. Se o Novo Horizontino ganhar do Paysandu, o Novo Horizontino subiu, não necessariamente, né? O Ceará pode chegar a 66, o Sport também pode chegar a 66, mas ele possivelmente, ele só não vai ter subido matematicamente se Sport e Ceará ganharem os seus 3 jogos aí, né? O Sport da Ponte, o Ceará do Botafogo e do América. Se qualquer um desses jogos não acabar em vitória do Sport ou do Ceará, o Novo Horizontino e o Mirassol sobem com uma vitória na próxima rodada. Exato. Então isso poderia ajudar o Goiás ali, né? Ao jogar contra o Novo Horizontino na última rodada com o Novo Horizontino. Bom, primeira coisa para o Goiás é o Ceará não ganhar amanhã, né? Isso é importantíssimo, porque senão já são dois times com 3 pontos para você a mais, ultrapassar. Né, para ultrapassar, exatamente. Exato. É isso. Para o Goiás está mais difícil. Agora, se eu fosse torcedor do Sport, eu estaria bem preocupado. Bem preocupado, porque o time estava assim. O que aconteceu com o nosso amigo Pepa, hein? Pois é. Tava tão bem, né? Pois é.
São 3 jogos, Tomou né? o gol aos 40 do segundo tempo em casa da Chapecoense. Contra a Chapecoense. Já era para estar praticamente tranquilo, Tá né? resolvido. Vamos fazer o nosso intervalinho tradicional. Daqui a pouco a gente volta com o Eurotrip, com mais futebol. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube do Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a rodada de hoje da Série B 2024. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.